Minha esposa teve que fazer uma escolha difícil entre mim e a família dela, e a decisão que ela tomou mudou tudo para sempre. Ela me deixou de lado por causa de um investimento em criptomoedas. A exigência deles foi clara: ou você fica conosco ou fica com ele. A resposta dela: eu os escolho, veio depois que recusei entregar minhas economias para o que eles chamavam de oportunidade de cripto. Minha única reação foi um certo. Naquela mesma noite, dei entrada no divórcio e desocupei o apartamento enquanto ela estava na casa dos pais. Quando ela retornou, 3 dias depois, o imóvel estava completamente vazio. Agradeço por fortalecerem nossa comunidade. Se gostarem do conteúdo, por favor, deixem o like, inscrevam-se e impulsionem o vídeo. Isso auxilia o canal a atingir mais pessoas. Agora, vamos à história. Eu, um homem de 35 anos, já estava em minha nova residência quando a família dela decidiu me confrontar. Eles, os pais, o irmão e a irmã, estavam todos sentados no meu sofá, como se fossem proprietários do espaço, aguardando meu retorno do trabalho. Minha então esposa parecia visivelmente tensa. Ela disse: querido, todos querem discutir algo sério conosco. Eu já sabia que se tratava daquele assunto de criptomoedas. Para contextualizar, o irmão dela começou a investir em criptomoeda no ano anterior. Teve sucesso inicial, lucrou um pouco e agora se considerava um especialista financeiro. Por muitos meses, ele tentava criar um fundo de investimento familiar, onde cada pessoa contribuiria com capital, ele gerenciaria, e todos enriqueceriam. Os pais dela já haviam aderido, a irmã também, e agora eles esperavam que eu participasse. A questão? Eu possuía minhas próprias economias, aproximadamente 85 mil. Esse montante foi acumulado antes de conhecer minha esposa, guardado em minha conta individual, construído ao longo de anos para a eventual compra de um imóvel, abertura de um negócio ou como minha reserva de emergência. O irmão dela sabia o valor exato, pois minha esposa havia revelado. O pai dela iniciou a conversa. Queríamos ter um debate familiar sobre esta chance de investimento. Eu respondi: não tenho interesse. Ele insistiu: mas você nem ouviu a proposta toda. Eu disse: não é necessário. Não vou aplicar minhas economias em criptomoedas. O irmão dela se aproximou. Amigo, obtive 22% de retorno este ano. Isso não é um jogo de azar. Eu entendo o que faço. Respondi: excelente. Então, use seu próprio dinheiro. Ele retrucou: estamos buscando edificar algo como uma unidade familiar. Todos estão envolvidos, exceto você. Minha resposta foi: é então que todos aproveitem os ganhos. A mãe dela começou a chorar intensamente. Ela disse: é isso que uma família faz. Nós nos apoiamos, construímos juntos. Eu expliquei: eu sustento minha esposa. Compartilhamos as despesas, gerenciamos nosso lar. Isso é apoiar a família. A irmã dela se juntou à discussão. Mas você está guardando dinheiro que poderia beneficiar a todos. Isso não é uma união. Eu esclareci: minhas economias anteriores ao casamento não são bens conjugais. Mantemos finanças separadas. Isso foi um pacto. O rosto do pai dela ficou rubro. Ele perguntou: então, você está afirmando que não confia em sua esposa, que não confia em nossa família? Eu declarei: estou dizendo que não vou investir em cripto. Este debate se estendeu por mais de 60 minutos. Eles tentaram de tudo: me chamar de egoísta, afirmar que maridos de verdade dividem tudo, que eu estava desrespeitando a família, que só queriam minha inclusão. Minha esposa permaneceu em silêncio durante todo o tempo, apenas observando, até que o pai dela se levantou. Ele disse: precisamos saber onde sua fidelidade reside. Você é parte desta família ou não? Eu declarei: não vou ceder minhas economias. Ele respondeu: então, você está fazendo sua opção. Ele se voltou para minha esposa. Querida, reflita sobre o tipo de homem que se nega a apoiar a família. Talvez você também precise decidir. Minha esposa me olhou, depois para eles, e novamente para mim. Ela murmurou: não quero ter que selecionar. O irmão dela insistiu: mas você deve. Ele basicamente afirmou que eu não era parte da família. A mãe dela continuava a chorar. Ela disse: só queremos harmonia. Por que ele está complicando tudo? O pai dela pressionou: diga a ele, nós ou ele. Quem você escolhe? Um profundo silêncio preencheu o ambiente. Minha esposa me fitou: você não pode simplesmente fazer isso por nosso bem? Por mim? Eu respondi: não. Ela perguntou: por quê? É apenas dinheiro. Eu disse: é meu dinheiro. Eu o conquistei. Não vou arriscá-lo em cripto. Ela olhou para sua família.
A mãe chorando ainda mais, o pai desapontado, o irmão balançando a cabeça em desaprovação. Ela me olhou novamente e disse: então eu os escolho. Ninguém se moveu. O quê? Perguntei. Eu escolho minha família. Eles sempre me apoiaram. Você está sendo ilógico. Então eu os escolho. Eu me levantei. Certo. Entendido. Sua escolha está clara. Caminhei para o quarto. Ouvi a conversa deles do lado de fora. Minha esposa dizia: espere, não foi isso que eu quis dizer. A mãe dela comentava que eu logo voltaria à razão. Fechei a porta, sentei na cama, peguei meu telefone e procurei por advogados de divórcio. Encontrei um com excelentes avaliações. Enviei um e-mail. Minha esposa optou pela família dela após um ultimato. Preciso de uma consulta imediata. Recebi uma resposta em menos de 1 hora, com uma consulta telefônica agendada para aquela noite. Retornei à sala. Eles ainda estavam lá. Eu disse: todos precisam sair agora. O irmão dela retrucou: você não tem autoridade sobre nós. Eu respondi: este é meu apartamento. Meu nome está no contrato. Fora. O pai dela se levantou. Você precisa se acalmar e raciocinar. Eu disse: estou raciocinando. Vocês impuseram um ultimato à minha esposa. Ela escolheu vocês. Parabéns. Agora, por favor, saiam. Eles se retiraram. Minha esposa estava chorando, tentando falar comigo. Fechei a porta. Liguei para a advogada. Expliquei toda a situação. Ela aconselhou: inicie o divórcio imediatamente. Proteja seus bens, documente tudo e se mude antes que ela tente reivindicar o imóvel. Dei entrada no processo online naquela mesma noite. Paguei um valor extra para agilizar. Foi um investimento que valeu a pena. Nos dias seguintes, empacotei todos os meus pertences. Minha esposa estava na casa dos pais e continuou enviando mensagens. Precisamos conversar. Eu te amo. Não faça nada imprudente. Não respondi. Terminei de levar tudo o que era meu. Meus móveis, minhas coisas, absolutamente tudo. Deixei os itens dela exatamente onde estavam. Fotografei o apartamento desocupado para ter um registro. Encontrei um apartamento para alugar mensalmente, sem contrato de longo prazo. Não era ideal, mas servia por enquanto. Deixei minha chave sobre o balcão e um bilhete com o contato da minha advogada. Quando ela voltou para casa, encontrou o apartamento vazio. Primeira atualização. As mensagens começaram instantaneamente. Onde você está? Cadê a mobília? O que você fez? Me ligue agora. Em seguida, vieram áudios, gritos, choro, exigências para que eu retornasse imediatamente. Minha advogada foi enfática. Nenhum contato direto, apenas através dos advogados. Bloqueei o número dela. Ela ligou do celular da mãe. Você não pode simplesmente partir. Somos casados. Respondi: fale com minha advogada. Desliguei e bloqueei esse número também. O irmão dela me enviou uma mensagem. Muito maduro, cara. Sua esposa está arrasada. Bloqueei-o. Contudo, mais tarde descobri através de amigos em comum a verdadeira situação. Minha esposa pensou que eu estava blefando, que eu me acalmaria e voltaria, que era apenas um drama passageiro. Ela até comunicou à família que eu estaria de volta em poucos dias. O irmão dela publicou algo nas redes sociais sobre indivíduos que priorizam o dinheiro em detrimento da família. Ele não me mencionou diretamente, mas todos sabiam que se referia a mim. Em seguida, recebi os documentos do divórcio. O advogado dela contatou o meu em poucas horas. Pelo que minha advogada me informou, eles ficaram surpresos. Aparentemente, minha esposa realmente acreditava que eu havia saído apenas para lhe dar uma lição e não para efetivar o divórcio. O advogado dela tentou negociar imediatamente. Ela desejava conversar, resolver a situação, fazer terapia, passar por um tempo de reconciliação. Minha advogada respondeu: a esposa do meu cliente afirmou categoricamente que escolheu a família dela. Ele está simplesmente levando as palavras dela a sério, e a situação melhorou ainda mais. Durante a etapa de troca de informações, minha advogada obteve acesso às mensagens entre minha esposa e a família. Descobrimos que aquele confronto havia sido planejado por diversas semanas. Minha esposa revelou o valor exato que eu tinha guardado. Eles coordenaram táticas, o que falar, como me pressionar, como fazer parecer uma decisão coletiva da família. Ela havia orquestrado tudo. Minha advogada ficou entusiasmada, pois isso demonstrava que ela havia conspirado com a família para obter acesso ao meu patrimônio individual. Isso reforçava significativamente nosso argumento. A primeira oferta de acordo surgiu rapidamente. Eles propunham reconciliação com terapia. E caso a reconciliação não ocorresse,
que eu pagasse uma indenização por perda de apoio conjugal, que ela ficasse com o apartamento e que eu arcasse com os honorários dela. Minha advogada riu e disse: de jeito nenhum. Nossa contraproposta foi: sem reconciliação, divisão de 50% apenas dos bens adquiridos durante o casamento. Minhas economias anteriores ao matrimônio permaneceriam exclusivamente minhas. Ela desocuparia o apartamento ou assumiria o contrato. Cada um pagaria seus próprios advogados. O advogado dela ligou de volta, afirmando que minha esposa estava arrasada com a minha postura. Problema dela, pensei. Mas então a situação começou a piorar de verdade. O pai dela apareceu no meu local de trabalho. Ele conseguiu passar pela segurança e me esperou no estacionamento. Ele disse: precisamos conversar. Eu respondi: não, não precisamos. Ele continuou: você está destruindo minha filha sem motivo. Pare com isso e haja como um homem. Eu disse: sua filha os escolheu. Foram as palavras dela, a decisão dela. Ele argumentou: ela estava fragilizada emocionalmente. Você a forçou. Eu rebati: vocês deram um ultimato. Vocês ou ele. Ela escolheu. Eu só estou respeitando. Ele insistiu: isso é absurdo. Ela te ama. Você está jogando o casamento fora. Eu disse: ela o jogou fora quando disse: eu os escolho. Ponto final. Ele tentou segurar meu braço. Eu me afastei. Não toque em mim, seu ingrato. A conversa terminou. Virei as costas. Ele gritou que eu me arrependeria, que a filha dele merecia alguém superior, que eu estava cometendo um erro gravíssimo. Liguei para minha advogada, que me pediu para documentar cada ocorrência. Naquela noite, meu proprietário ligou. Alguém havia feito uma queixa alegando que eu estava sublocando ilegalmente e danificando o apartamento. Eu me encontrei com ele. Ele já havia inspecionado o local. Não há nada de errado, nenhum estrago. Isso parece perseguição, ele disse. Eu respondi: sim, estou me divorciando. Por favor, registre isso. Pode ser útil. Ele elaborou um relatório oficial. Dias depois, meu banco me contatou. Alguém tentou acessar minha conta. Obtiveram informações suficientes para quase conseguir, mas o banco bloqueou a tentativa. Troquei todas as senhas e ativei todas as funcionalidades de segurança disponíveis. Então, o irmão dela publicou outro longo texto no Facebook. Não me identificou, mas descreveu o marido da irmã que havia deixado a esposa, esvaziado o apartamento e estava abusando financeiramente dela ao esconder dinheiro. Os comentários foram explosivos. Pessoas me chamavam de desprezível, diziam que eu era um ser monstruoso pedindo minha versão dos fatos. Não respondi. Minha advogada me instruiu a não me envolver, mas meu irmão viu a publicação e me ligou furioso. O que está acontecendo? Contei-lhe tudo, cada pormenor. Ele exclamou: você está de brincadeira? Eles tentaram pegar seu dinheiro e ela os escolheu. Sim, vou comentar naquela postagem. Eu disse: não faça isso, vai piorar as coisas. Ele respondeu: tarde demais, já estou digitando. Ele postou: que história interessante. Pena que você se esqueceu de mencionar que sua família exigiu 85 mil para um investimento em criptomoeda. Eles armaram uma emboscada para pressioná-lo e forçar sua irmã a escolher entre vocês e o marido. Ela escolheu vocês. Ele deu entrada no divórcio. Essa era a verdadeira narrativa. E a postagem simplesmente viralizou. A família dela tentou desmentir, alegando que meu irmão estava mentindo e que eu estava manipulando a situação. Mas as pessoas começaram a questionar. Se ele realmente a abandonou, por que ele teria pedido o divórcio tão rapidamente? Por que existia um tal investimento familiar em cripto? O que realmente aconteceu? O irmão dela removeu a postagem. Recebi uma mensagem da irmã dela: você está complicando tudo mais do que deveria ser. Falei com minha advogada e bloqueei a irmã dela. Minha advogada protocolou várias petições: posse imediata do apartamento, ordem de não contato, exceto por meio dos advogados, proteção contra assédio e registro da tentativa de acesso bancário. A advogada dela contra-argumentou, alegando que eu havia abandonado minha esposa sem aviso após uma simples discordância. Minha advogada apresentou todas as provas. As mensagens que mostravam meses de planejamento, o confronto, o ultimato, a escolha que ela mesma havia feito. O juiz concedeu a maioria dos pedidos. Ele decidiu que o apartamento era meu, pois apenas meu nome constava no contrato e ela havia saído voluntariamente. Ordenou que não houvesse mais comunicação. Deu a ela 2 semanas para remover seus pertences. O dia da mudança foi exatamente como se pode prever. Cheguei com meu irmão como testemunha. Meu proprietário também apareceu, apenas para garantir.
Minha esposa estava lá novamente com toda a sua família. Assim que cheguei à porta, a mãe dela começou: "Isso é desumano. Você está expulsando-a de casa." Eu ignorei. "Não é a casa dela, nunca foi." Ela continuou: "Como você pode ser tão insensível?" Permane-se na porta enquanto eles empacotavam. Eles agiam lentamente de propósito. A mãe dela chorava incessantemente. A irmã fazia comentários sobre como eu havia me transformado em uma pessoa detestável. O irmão tirava fotos de tudo, claramente com a intenção de criar uma narrativa. Meu irmão sussurrou: "Eles estão enrolando. Querem que você perca a calma." E era exatamente isso. Queriam que eu discutisse, que reagisse, que criasse algum incidente para ser usado contra mim. Após horas, meu proprietário finalmente interveio. "Vocês tiveram 4 horas, estão na metade do tempo. Precisam acelerar." Então eles se apressaram. Mas, de repente, a mãe dela encontrou algo. "Este é o anel da minha avó. Você roubou." Eu respondi: "Este é o anel da minha avó, do meu lado da família. Coloque de volta." Ela ficou com o rosto vermelho. "Eu nunca..." "Coloque de volta." Quando terminaram, o pai dela lançou a última provocação na porta: "Espero que aproveite a solidão. Você acabará infeliz." Respondi: "Melhor sozinho do que arruinado pelo seu esquema de cripto." Eles foram embora. A administração do prédio trocou minhas fechaduras no mesmo dia. Uma semana depois, recebi uma correspondência de outro advogado. O pai dela estava me processando por 3.200, alegando supostos empréstimos feitos durante nosso matrimônio. Liguei para minha advogada. "Ele me emprestou algo?" Perguntei. Ela verificou. "Ele deu 500 como presente de casamento. E só isso." "Perfeito." Respondi. "Presentes não são passíveis de recuperação. Vamos contestar isso." No entanto, a advogada dela apresentou outro documento, afirmando que eu havia ocultado bens do casamento e exigindo uma declaração financeira completa. Apresentamos tudo, 3 anos de extratos. Minha conta de poupança permanecia intocada, contendo apenas depósitos anteriores ao casamento, estritamente separada. A advogada dela tentou argumentar que a renda obtida durante o casamento era patrimônio conjunto, independentemente da conta. O juiz interrompeu-a ali mesmo. "Desde o começo vocês mantiveram finanças separadas. Pagavam as despesas proporcionalmente, nunca misturaram nada. Suas economias continuam sendo apenas suas." Mas as provocações não cessaram. Recebi um telefonema da administração do condomínio. Alguém havia feito uma denúncia à autoridade habitacional, alegando que eu estava cometendo fraude. O gerente do prédio estava visivelmente irritado. "Esta é a 3ª queixa de assédio contra você. Se isso persistir, terei que iniciar um processo de despejo." Eu expliquei: "É a família da minha ex. Eles estão tentando me prejudicar." Ele respondeu: "Pois está funcionando. Isso precisa parar." Minha advogada entrou com um pedido de ordem de restrição contra toda a família, incluindo o incidente no trabalho, a tentativa de acesso à minha conta bancária, as denúncias falsas ao condomínio, o processo infundado do pai e as publicações do irmão nas redes sociais. O juiz concedeu uma ordem de restrição provisória contra todos eles, proibindo-os de se aproximarem do meu trabalho. Minha casa não foi incluída, mas a situação ainda não estava resolvida. A advogada dela apresentou uma nova moção. Agora, minha esposa alegava ter sido forçada quando disse: "Eu os escolho", e que estava sob forte pressão emocional devido ao meu suposto comportamento dominador. Minha advogada me ligou, rindo. Ela perguntou: "Você tem algo que comprove que tudo foi planejado por eles?" Eu tinha. Procurei as mensagens. Encontrei. "Meu irmão disse que o fundo de cripto está prosperando. Talvez devêssemos repensar." E: "Minha mãe quer saber por que você não quer ajudar a família. Eu me sinto mal. Podemos contribuir com apenas metade." Minha advogada também conseguiu, através de uma ordem judicial de descoberta, o celular do irmão dela. Lá estava o grupo da família com mensagens da minha esposa. "Ele tem 85 mil guardados. Não sei como convencê-lo. Ele não vai ceder. Talvez se todos falarmos com ele ao mesmo tempo. Vamos fazer isso no nosso apartamento. Assim ele terá que nos ouvir." Minha advogada apresentou tudo ao tribunal, juntamente com a declaração do meu irmão, que atestava que eu vinha reclamando dessa pressão há meses e sempre deixei claro que não investiria em nada. A advogada dela tentou retirar a acusação de coação. Tarde demais. Tudo isso já havia sido anexado ao processo. E então o destino agiu. A plataforma de criptomoedas ruiu. A oportunidade incrível do irmão dela
foi investigada por órgãos de fiscalização financeira. Descobriram que era, na verdade, um esquema de pirâmide. Quem entrou cedo lucrava às custas de quem entrou depois. Até que tudo congelou e encerrou suas atividades de repente. A família dela perdeu tudo, cerca de 50 mil no total. O pai dela me ligou diretamente, desrespeitando a ordem de restrição. Ele disse: "Isso é sua culpa. Se você tivesse investido, teríamos saído antes da queda." Eu respondi: "Você está violando uma ordem judicial. Vou desligar agora." Desliguei e denunciei-o imediatamente. Ele recebeu uma advertência formal do tribunal. Em seguida, um amigo em comum me ligou. "Você soube o que aconteceu com a família dela?" Eu disse: "Não posso ter contato, mas me diga." Ele continuou: "Eles estão se desintegrando. O pai e o irmão estão em conflito por causa do investimento. A mãe dela está furiosa por ter perdido o dinheiro da herança e sua ex está no meio dessa confusão." Eu respondi: "Não é problema meu." Ele perguntou: "Ela está perguntando sobre você, se ainda há alguma possibilidade." Eu disse: "Não." O processo de divórcio prosseguiu. A advogada dela tentou argumentar que eu deveria pagar pensão. Minha advogada demonstrou que sempre dividimos as despesas de forma equitativa. Ela trabalhava meio período por opção. O juiz negou o pedido de pensão. Depois, eles tentaram alegar que ela sacrificou a carreira e merecia mais bens. Minha advogada provou que ela já trabalhava meio período antes mesmo de nos conhecermos. O juiz dividiu todos os bens 50 a 50. Eles tentaram solicitar indenização por danos emocionais. O juiz ordenou que parassem de desperdiçar o tempo do tribunal. O acordo final foi o seguinte: dividimos nossas economias conjuntas pela metade, cerca de 12 mil, resultando em 6 mil para cada um. Eu mantive minhas economias anteriores ao casamento. Fiquei com um apartamento sem pensão para nenhuma das partes, e cada um pagou seus próprios advogados. Gastei aproximadamente 8 mil com minha advogada, além dos 6 mil da poupança conjunta. Mas preservar meus 85 mil valeu cada centavo. Terceira atualização. 6 meses se passaram desde o desfecho de tudo. Esta é a última atualização, pois considero este capítulo encerrado. A situação do apartamento se mostrou ainda melhor do que eu esperava. Após a ordem de restrição, o assédio cessou completamente. O gerente do prédio, sentindo pena do ocorrido, reduziu meu aluguel. A parte legal está finalizada. Nenhuma audiência pendente, nenhuma moção, absolutamente nada. Contudo, o que aconteceu com a família dela foi uma catástrofe. Amigos em comum continuam me informando mesmo sem que eu peça. O pai dela perdeu quase toda a aposentadoria no esquema. Ele está trabalhando novamente perto dos 70 anos, pois estão sem recursos. A mãe dela perdeu o dinheiro da herança que guardava por muitos anos. O irmão dela perdeu 20 mil e ainda foi abandonado pela namorada quando ela descobriu que ele havia investido o dinheiro de ambos sem consultá-la. A irmã foi quem menos perdeu, 5 mil, mas agora detesta o irmão por causa disso. Minha ex-esposa mora com os pais, trabalhando em tempo integral pela primeira vez em anos, pois agora é uma necessidade. A família que ela escolheu está se desfazendo e, de alguma forma, eles a estão responsabilizando. A mãe dela comentou com alguém na igreja que, se ela tivesse me mantido por perto, a família teria saído do investimento antes da queda. O irmão publicou nas redes sociais algo ambíguo sobre familiares que não oferecem suporte nos momentos cruciais. A ironia é gritante. Contudo, no mês passado, recebi uma carta manuscrita. Chegou pelo correio, mesmo com a ordem de restrição já vencida. 5 páginas detalhando que ela errou, que a família a pressionou excessivamente, que ela pensou que eu estava sendo injusto, mas agora percebe que eu estava certo, que o colapso da criptomoeda desfez a família dela, que ela gostaria de ter feito uma escolha diferente, que deseja tentar novamente, porque nunca deixou de me amar. Terminava com o número dela e um pedido: "Por favor, me ligue." Eu li. Depois a descartei no triturador. Não por raiva, pois não estou mais zangado, simplesmente acabou. Ela fez após a escolha. Pronunciou as palavras: "Eu os escolho." E sim, no final, a família dela estava equivocada. A criptomoeda faliu. Eles perderam tudo. E agora desabafam nela porque eu me retirei e não estou lá para resgatá-los. Mas isso não é minha preocupação. Se eu tivesse cedido, estaria falido também e, provavelmente, eles ainda viriam pedir mais. Porque pessoas que se sentem no direito sempre desejam mais. Minha vida atual é superior ao que eu esperava. O apartamento está tranquilo. Adotei um cão. É uma excelente companhia, sem complicações. O trabalho está indo bem. Fui promovido com um salário e cargo melhores
Sem nenhuma conexão com o divórcio, apenas uma feliz coincidência. Voltei a sair com algumas pessoas. Nada sério, mas é bom conhecer indivíduos que respeitam limites e que não vêm com famílias inteiras solicitando investimentos em esquemas de criptomoedas. Minhas economias continuam a crescer, aguardando a oportunidade ideal. Talvez para adquirir um imóvel, talvez para iniciar um negócio, talvez para outra coisa. Mas é minha decisão. As pessoas questionam se me arrependo de ter sido insensível ou rigoroso. Não precisei de uma vingança complexa. A própria vida se encarregou disso. Eles fizeram suas escolhas, queriam meu dinheiro, pressionaram, impuseram a decisão. Ela os escolheu. Eles perderam tudo de qualquer forma. E agora ela está presa, lidando com uma família desestruturada e irritada que a culpa. Para mim, isso já é mais do que o bastante. Este capítulo está finalizado. Um novo já começou. É tempo de seguir adiante. Deixem nos comentários o que pensaram sobre a atitude do autor. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e impulsionar o vídeo. Até a próxima. Oh!